E aí, galera, vamos para mais um vídeo e desta vez Idade Média. Chegamos, né, no estudo aí desta que foi uma das maiores eras da nossa história, né? Aí mais ou menos 1000 anos de história que se passaram na Idade Média, né? Que ela vai de 476 a 1453 depois de Cristo, né? Que é esse período entre as quedas, né, dos impérios romanos do Ocidente e do Oriente, respectivamente. Quer entender tudo sobre a Idade Média? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte o vídeo, comenta o que tá achando aí dos vídeos e compartilha com o pessoal. Então vamos lá. O que você pensa quando você escuta Idade Média, né? O que é? Eu penso em castelo. Castelo, eu penso em a galerinha ali trabalhando na terra, né? Eu penso no rei, né? São as coisas que eu penso, tá? Eu penso do bobo da corte. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, né? A gente vai falar sobre economia, sobre política, sobre cultura nessa série de vídeos que a gente vai ter aí sobre Idade Média. Mas antes nós precisamos entender como que se deu a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Vocês sabem bem, né, que nesse game eu te supero. Não, mentira. Vocês sabem bem que o Império Romano ele estava complicadinho, estava difícil, né? A gente teve aí a invasão dos bárbaros ao longo aí dos séculos 3, do século 4, né? E a gente teve cada vez mais os bárbaros pressionando, chegando perto do território romano e os imperadores não conseguindo controlar. Até que chega um cara, né, chamado Átila, o rei dos Hunos, né? Os Hunos, que eram um povo considerado bárbaro, né? Lembrando que os romanos, os gregos também, anteriormente, né, chamavam todos aqueles, né, que não falavam o latim, né, de bárbaros. Todos aqueles que não tinham familiaridade cultural com eles de bárbaros, né? Então, até de uma maneira pejorativa eles chamavam, né? Porque esses povos, muitos deles usavam manteiga rançosa na cabeça, né? Não tomavam banho. Então a gente tem aí essa certa depreciação da cultura alheia, um etnocentrismo romano já desde aí de muito tempo atrás, tá bom, pessoal? Então voltando lá para a história do Átila, né? O Átila, ele era um imperador brutal, né? Tu pode procurar a imagem aí, vai ter foto dos hunos, né? Esse povo mongol que veio chegando com tudo, né? Ali a partir da Mongólia, passando pela Rússia e chegando na Europa, e eles vão pressionar muito, e eles são muito brutais, eles são muito militarizados, e eles vão pressionar os povos bárbaros europeus, né? Lembrando que bárbaros sempre entre aspas, era assim que os romanos chamavam esses povos. E aí o que vai acontecer? Enfim, os germanos, né? Aqui eu vou utilizar os germanos, enfim, os ostrogodos, visigodos. Algumas bibliografias vão dizer que ostrogodos, visigodos, vândalos, todos eles pertencem, né, ao super domínio dos germânicos, tá? Mas, né, isso daí é um estudo muito aprofundado, né, porque é tantos povos que eles acabam tentando fazer uma classificação um pouco mais dividida, tá? Mas o que vai acontecer? Esses povos que já estavam ali na Europa, já pressionando o Império Romano, quando chega o Átila, malucão, né, o rei dos Hunos, para, enfim, dominar todos esses territórios, eles vão perguntar para os imperadores romanos: e aí, posso entrar aí? O bagulho aqui tá louco, né? E aí o imperador romano vai permitir. E aí cada vez mais a gente vai ter povos, como por exemplo os ostrogodos, burgúndios, entrando no território romano, pressionando, né, e começando a se espalhar pelas terras romanas, tá? O que vai acontecer, né? A gente vai ter em 395 a divisão do Império Romano, né, que a gente conversou na aula de Império Romano, de decadência, né, onde a gente vai ter então o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, que tem aula do Império Bizantino, caso você não saiba nada, e eu recomendo bastante que você assista a aula de Império Bizantino, tá? O que vai acontecer? O Império Romano do Ocidente era muito mais fraco. O Império Romano do Oriente ele é mais organizado, ele tem uma política bem estabelecida, a economia está fluindo bem. O Império Romano do Ocidente é uma bagunça, nada funciona. Eles estão em crise econômica, aquela Pax Romana só ferrou com eles, né? Tem bárbaro invadindo o território deles.
tá? O exército não é coeso, o exército tem divergência interna, então é o cenário perfeito para a decadência desse império. Até que, em 476, o Rômulo Augusto, né, o último imperador romano, vai ser deposto pelo Odoacro, rei dos Érulos, um povo que a gente nem escuta muito, mas quem derrubou o Império Romano, de fato, quem invadiu Roma e derrubou o Rômulo Augusto em 476, foram os Érulos, tá? Um povo bárbaro aí também, tá? E aí a gente tem, finalmente, né, a queda do Império Romano do Ocidente em 476, até que durou bastante, né, se a gente for fazer o prospecto de que há séculos eles estavam sofrendo essas pressões, né, e a gente vai ter, então, esses vários povos ocupando o que uma vez foi o Império Romano, tá? Então a gente vai ter os anglos, os saxões, os germanos, os francos, os ostrogodos, visigodos, vândalos, né, os burgúndios, os alamândios, os suevos, os lombardios. Gente, é muito povo. Eu poderia ficar aqui falando um monte de povo que era considerado bárbaro, né? Esses povos aí indo-europeus, esses povos aí do norte da Europa, tá? Que ocuparam essa região nessa época. São muitos povos, muita gente, muita loucura, tá? E eles vão se espalhar pela Europa. A verdade é que poucos deles vão conseguir se estabelecer como impérios, como, enfim, organizações aí nacionais, tá? O que mais vai dar certo vai ser o Reino dos Francos, que inclusive eu recomendo que você vá assistir a aula de Reinos Francos após assistir essa série de aulas de transição da Idade Média, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter a galera que morava em Roma começando a ser alvo de ataques, né, desses povos que querem dominar esses territórios, né? Não tem mais o Império Romano caiu, o imperador acabou, né? O imperador foi deposto, e aí a gente vai ter os bárbaros invadindo esses territórios, e a galera vai ficar com muito medo, né? Ai, meu Deus, lá vem os burgúndios, lá vem os hunos, né? E aí a galera vai começar a fugir. Para onde que eles vão fugir, Bruno? Óbvio que no litoral eles estão expostos, no litoral a gente tem as principais cidades, tá? Então a gente vai ter a galera indo para o campo, indo então, né, para a zona rural, digamos assim, da Europa, tá? A gente vai ter um êxodo urbano nesta época do século V, tá, galera? O que vai acontecer? Os plebeus, né, essas pessoas que eram mais pobres e trabalhavam aí com atividades urbanas nessas grandes cidades, como Roma, como, enfim, Ravenna, como Toledo, as grandes cidades aí da Europa, essa galera vai virar servo. Como assim? A gente vai ter essas pessoas indo para o campo, e naquele campo já tem um dono daquela terra. Então eles vão meio que fazer um acordo. Olha só, tu trabalha aqui, tranquilo, né? Tu pega aí um pedaço dessa terra, mas tu vai ter que me dar algumas coisas em troca, certo? Então a gente vai ter esse sistema de servidão. Não vão ser mais plebeus, vão ser servos dos senhores daquelas terras, tá, galera? Que depois a gente vai ver que são os senhores feudais, tá? Feudo seria, então, essa unidade de terra que está sob a posse dessas pessoas que são muito ricas, que possuem várias terras. Esse processo de plebeu virando servo, a gente chama de colonato romano, tá? E aí a gente vai ter, é claro, né, por conta dessa gente fazendo esse êxodo urbano, indo para o campo, né, indo para as zonas rurais, uma diminuição do comércio, é lógico, né? As principais cidades comerciais estavam ali no mar Mediterrâneo, estavam no litoral, né, fazendo comércio com outros povos, com outras regiões, com o Egito, com a Tunísia, né, com Constantinopla, enfim. Então, conforme a gente vai ter o êxodo urbano, a gente vai ter uma diminuição do comércio. E, conforme a gente tem diminuição do comércio, a produção não tem mais sentido objetivar o lucro, certo? Então a gente vai ter aí a substituição, né, do que antes era essa economia, né, comercial para a produção de subsistência, ou seja, a gente vai produzir apenas para o próprio consumo do nosso povo, apenas para o próprio consumo dentro do feudo, beleza? O poder vai ser descentralizado. Como assim, Bruno? Então, antes a gente tinha o Império Romano, né, que era comandado aí por um imperador, ou depois de 395 por dois, né? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Agora não existe mais imperador. É claro que vão existir alguns reis, tá? Isso daí é fato. A gente vai ter os reis
do Reino Franco também, inclusive, que a gente vai ver nas próximas aulas, mas a gente vai ter, de maneira geral, uma descentralização do poder. Não existe mais o Império Romano. Agora existe o feudo tal, o feudo, né, A, o feudo B, o feudo C, né? E quem comanda aquele feudo é o dono do feudo, basicamente. Tá bom, pessoal? Outra coisa que é muito importante, com o passar do tempo, a gente vai ter a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Crescendo o seu poder. A gente viu na aula de fim do Império Romano, a gente viu também na aula do Império Bizantino alguns aspectos da Igreja Católica, tá? E a gente vai ver que conforme o catolicismo torna-se, né? O cristianismo torna-se a religião oficial de Roma, essa galera vai começar a ganhar muito prestígio, né? O cristianismo vai se espalhar muito bem no Império Romano. E na Idade Média vai ser a consolidação do catolicismo apostólico romano como a grande religião da Europa. E isso vocês vão ver muito bem na aula de Reino Franco, que eu falo exatamente como que a Igreja Católica vai se tornar a maior senhora feudal da Europa inteira e como que ela vai conseguir tantos fiéis, né? Beleza? Antes da gente ver Reino Franco, eu recomendo que você veja a parte 2 desse vídeo, que eu falo todas as características do feudalismo. Te vejo lá, tamo junto, valeu!